Olá, pessoal. 4 de abril de 1989. Falecia em Porto Alegre o gênio da bola, Gessi Lima. Hoje faz nada mais, nada menos do que 34 anos do seu falecimento. E ano após ano eu faço a mesma pergunta. Gessi Lima foi o maior jogador da história do Grêmio? Antes de começar esse vídeo, eu quero te mostrar uma novidade no mercado. A Alup é uma ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro. Você que tem redes sociais, que tem uma rádio e interage com o seu público, pode capturar leads e se comunicar de uma forma prática, automática e inteligente. Escaneie o QR Code desse vídeo ou entre no link do descritivo, conheça um pouquinho mais de curiosidades da história do Grêmio e também sobre a Alup, como ela pode lhe ajudar a ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Tanto em 24 de setembro, data de nascimento de Gessi, quanto na data de hoje, 4 de abril, eu sempre me faço a mesma pergunta. Gessi Lima foi o maior jogador da história do Grêmio? Muita gente que conhece a história diz que sim. Gessi foi um fenômeno. Nascido em Uruguaiana, assim como Eurico Lara, Gessi foi um expoente na vida do Grêmio. Terceiro maior artilheiro da história do clube, 5 vezes campeão citadino, 5 vezes campeão gaúcho, campeão sul-brasileiro de 1962. Gessi foi um expoente, jogador de seleção brasileira na década de 60 e atuou no tricolor no finalzinho de 55, em dezembro, até 62. Não foi muito tempo não, mas foi o suficiente para deixar registrado na história o impacto do seu futebol. Gessi Lima participou do maior ataque da história do Grêmio, sem sombra de dúvida. Marino, Gessi Lima, Milton Coelho, Juarez e Vieira. Só para vocês terem uma ideia deste ataque genial com 5 jogadores, os 5, Marino, Gessi, Milton, Juarez e Vieira, estão entre os 5 dos 11 maiores artilheiros da história tricolor, que teve por sua passagem mais de 2.000 atletas. Eu não vi Gessi jogar, mas como pesquisador, li muitos artigos, muitos jornais da época que relatavam o futebol de Gessi. Conversando com algumas pessoas da época que passaram e viram Gessi em campo, também não tem dúvida de que Gessi foi um extraordinário jogador e o melhor jogador que teve sua passagem com a camisa do Grêmio. Conversando com Hélio Devinar, que um grande historiador da vida do Grêmio, seu Hélio Devinar foi o homem que redesenhou o distintivo tricolor na década de 60. Seu Hélio não tem sombra de dúvidas que Gessi não só foi o maior jogador da história do Grêmio, um fenômeno, como ele diz, que foi melhor do que Ronaldo Moreira. Mas eu não vi ele jogar. E aqui eu queria ouvir o seu relato. Comente nesse vídeo se você viu Gessi jogar, se você já ouviu algum comentário do seu pai, do seu avô, em relação a Gessi Lima. Claro, folcloricamente existem muitos relatos. O grande jogo da Bombonera, onde Gessi destruiu o treinador do Boca Juniors, pediu para que ele saísse de campo para que não houvesse mais problemas. Na primeira derrota internacional do Boca Juniors dentro de casa. Tem relatos de que Gessi não gostava de jogar futebol, abandonou o futebol para ser dentista. Tem muitas histórias sobre o Gessi, mas não há dúvida nenhuma sobre a genialidade do seu futebol. Comente aqui, porque vale a pena a gente conversar, debater e estudar um pouco mais esse jogador que teve uma passagem extraordinária pela vida do Grêmio e que é pouco falado, principalmente é pouco conhecido por essa nova geração. A geração da década de 80, a geração da década de 90 e agora dos anos 2000, que ou conhece muito pouco ou até nunca ouviu falar deste jogador Gessi Lima. Comente aqui no canal, porque depois vamos falar
e comentar mais tarde, desenvolver esse assunto sobre Gessi Lima, extraordinário jogador de futebol, o maior jogador da história do Grêmio Futebol porto-alegrense. Um grande abraço e até o próximo vídeo.